Vibe Mundial. Eu sou Karen Machado, psicanalista integrativa e hoje... Bom, primeiro de tudo começa o nosso programa Clareza Emocional. Um programa para aquilo que você precisa nomear. O que é que você está passando aí, que você não sabe e você precisa nomear? Karen, eu sei o que eu estou passando. Será? Nós vamos falar sobre hoje... Aliás, vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre Love Bomb. O que é Love Bomb, Karen? Quando o excesso de amor vira manipulação maravilhosa. Vamos lá. A nossa conversa sobre Love Bomb vai ser exatamente aquele momento em que você acabou de conhecer uma pessoa. Você acabou de conhecer uma pessoa. E é como se essa pessoa fosse o amor da sua vida. Respira agora, hein? Eu tenho certeza que tem muitas maravilhosas que estão passando por isso. Aliás, mês dos namorados, né? Por que será que eu trouxe esse assunto? Não foi à toa. Vamos falar sobre esse amor da vida? Porque é aquele relacionamento que no começo parece perfeito. É aquela pessoa intensa, é aquela pessoa que está sempre querendo estar com você, está sempre ligando, sempre respondendo as suas mensagens. É aquela pessoa... Olha só. Até engasguei aqui, hein? É aquela pessoa que ela mostra muita paixão. Ela tá querendo, ela te entende de tudo, ela quer te ver, ela tá sempre querendo. Chega até a sufocar, mas eu sei que as maravilhosas que entram nessa manipulação estão precisando exatamente disso, desse acolhimento, só que é um acolhimento exagerado. E depois de um tempo, tudo começa a mudar. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. No programa de hoje, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. Ou você vai ligar as anteninhas aí pro relacionamento que você tá agora, de repente começou agora. São relacionamentos que você começou... isso tudo serve para relacionamentos novos, esse Love Bomb. Ou para relacionamentos antigos, onde tá caindo a sua ficha. Que no começo da relação, você foi... Sabe quando você vai mergulhar... E aí você não conhece muito bem o lugar que você vai mergulhar, que você vai nadar. Então você não sabe se é raso, se é fundo. Só que você não tá nem aí, você vai de cabeça. E às vezes pode ser raso, né? E dá de cara na areia ou no piso da piscina. É mais ou menos isso que eu vou explicar hoje pra você desse Love Bomb. O que é que acontece nessas relações. E por que e como acontece. Então, o que acontece, né? Com o tempo, isso vai mudando. Porque a pessoa começa a perceber que você já está dentro da manipulação dela. Então, no começo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, é um love bomb. É um bombardeio de amor para você. Então, a pessoa está sempre presente, ela quer sempre ficar com você, ela responde todas as suas mensagens, ela manda mensagem toda hora, ela vai te buscar, ela leva comida para você, ela quer morar com você, ela quer estar junto, ela quer... Logo no começo da relação. E você vê isso como nossa, finalmente alguém me enxerga, alguém me entende. Finalmente alguém me escolheu. Eu passei anos sofrendo dentro de uma outra relação. E agora finalmente eu encontrei o amor da vida. Só que aquela intensidade que parecia amor, ela começa a virar controle, confusão emocional e dependência emocional. Então vamos lá, fica comigo até o final do programa, que você vai entender esse processo todo e perceber aí essa coisa do amor intenso, que parecia um amor intenso e começou a virar manipulação emocional. Antes de mais nada, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, Karen Machado PSI, e também no meu YouTube, Karen Machado Psica, que durante a semana eu vou falando sobre isso também lá nas minhas páginas, tá? Então vamos lá. Por que eu vou trazer esse processo hoje, essa dinâmica hoje? Mês dos namorados, né? E além disso, foi uma conversa que eu tive recentemente com uma maravilhosa que está em acompanhamento comigo. A frase dela foi bem assim, Karen, no começo parecia um sonho. E aí é exatamente isso que a gente começa a pensar. Ela encontrou uma pessoa, um relacionamento no comecinho. E aí ela falou, nossa, no começo parecia um sonho esse relacionamento. Aí eu fui só ouvindo o processo dela, ela contando toda a dinâmica. Ela contou pra mim tudo que é clichê de uma pessoa manipuladora fazer.
Calma que eu vou explicar mais sobre isso. A pessoa, ela parece muito intensa, muito disponível, muito presente para você, logo no começo do relacionamento. Ela quer falar com você o tempo inteiro, ela acelera o processo da relação. E é onde tudo começa a acontecer. Que é maravilhosa, que tem uma dependência emocional, que tem uma carência emocional. Karen, nossa, eu sempre procurei alguém assim, que me entendesse, que me acolhesse, que cuidasse de mim. Pezinho no chão, maravilhosa. Aliás, não só para as maravilhosas, também para os maravilhosos também, tá? Porque tem os maravilhosos que também não põem o pé no chão, né? A pessoa manipuladora, a pessoa narcisista, o traço narcísico, não tem gênero. Não tem gênero. Homem ou mulher podem ser. E aí o que acontece? A pessoa quer falar com você o tempo inteiro, é isso. Você olha isso como, eu nunca. Aliás, olha só, isso aqui que eu anotei é perfeito. A frase que a pessoa fala. Essa pessoa que traz love bomb pra você, ela vai falar assim, ó, logo no começo da relação, tá? Eu nunca senti isso por ninguém. Opa. Você é diferente. Você é muito diferente das outras. Eu esperei a minha vida inteira por alguém como você. Logo no comecinho da relação, nos primeiros dias já começa, né, essas frases aí. Parece que eu te conheço há muitos anos. Eu nunca consegui me abrir assim com alguém. E aí, o que acontece? No começo, isso mexe, né? Claro que mexe, profundamente com a maravilhosa que tá ali, com aquela dependência emocional, né? Que já passou por relações confusas anteriormente. Então parece uma conexão profunda, uma coisa de alma gêmea, um negócio da espiritualidade que mandou, Karen. Meu Deus, é o amor da minha vida. Mas muitas vezes isso é uma construção acelerada de vínculo emocional. Então presta atenção, presta atenção. O Love Bomb, ele não faz você se apaixonar devagar. O Love Bomb, ele faz você mergulhar rápido demais dentro da relação. E isso vem acontecendo muito mais do que você imagina. E o que é mais delicado nisso tudo? O mais delicado é que a pessoa manipuladora, ela normalmente estuda emocionalmente você. E isso é muito rápido de perceber. Mas, cara, eu conheci uma pessoa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, eu acabei de conhecer e ele trouxe todas essas falas pra mim. Você acabou de conhecer, mas ele já te leu emocionalmente quando ele te olhou. A pessoa, quando ela é emocionalmente carente, né, tem as emoções ali, a procura de um relacionamento perfeito, você abre campo. Só que você é uma pessoa muito legal, né? Com as outras pessoas. Você é aquela pessoa que você entrega o que você gostaria de receber dentro da relação. E pessoas manipuladoras adoram isso, né? Elas adoram enxergar você extremamente empática. E isso não precisa de muitas horas de leitura. O jeito de você falar, o jeito de você se comportar, isso toda pessoa que é manipuladora já ganhou a fita faz tempo já. Então ela já sabe, ela já estudou você emocionalmente. Ela percebe as suas carências, as suas dores, aquilo que você nunca recebeu. Numa conversa simples de 5 minutos, ela já percebe o que você vai falar, dependendo do que você fala ali nessa conversa. E aí, o que acontece? Essa pessoa manipuladora, ela vai entregar exatamente isso pra você, o que tá faltando, ela vai entregar. Então, ela vai entregar atenção excessiva, elogios constantes, ela vai entregar intensidade emocional, planos rápidos. Nossa, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, a gente precisa casar. Vamos casar ontem. A gente precisa ter filhos, né? Promessas de uma vida maravilhosa, excessos de mensagem, excesso de presença. E aí, vamos lá, talvez a maravilhosa ou o maravilhoso que esteja ouvindo esse programa esteja lembrando de alguém aí agora. Eu já passei por isso, hein? Nem que se for na adolescência, né? Mas vamos lembrar, vamos pensar. Por quê? Existe uma repetição de padrão aí pra hoje. Talvez você esteja repetindo um padrão sem perceber. O manipulador emocional, ele não cria um vínculo saudável. Ele cria uma dependência emocional muito rápida. E olha como existem frases muito clássicas dessa dinâmica do Love Bomb. Além dessas que eu falei pra vocês, né, agora no comecinho, você provavelmente já ouviu essas outras também, ó. Eu nunca fui assim com ninguém. Eu nunca fui assim com ninguém. É clichê mesmo, viu? Você me trouxe paz. Nossa, estar com você, eu fico em paz. Eu quero construir uma vida com você. Vamos morar juntos.
você é minha alma gêmea. Maravilhosas holísticas. Ó, pé no chão, hein? Que o manipulador sabe que você é holística, gosta de espiritualidade, já começa com aquelas frases de espiritualidade já pra você. E você já fica, meu Deus, o olho até brilha, meu Deus, encontrei o homem da minha vida. Ele fala de espiritualidade também. Pé no chão. Eu vou falar, é que vem uns pensamentos aqui pra eu já falar pra vocês, mas eu sei que tá tudo certinho aqui anotado pra gente conversar. Mas assim, ó, essas frases você pode ouvir de outras pessoas que não são manipuladoras, mas não é no começo, nos primeiros dias da relação. Então respira. Então você é minha alma gêmea. Eu nunca amei ninguém assim. Você é tudo que eu sempre procurei. E aí isso acontece muito rápido. Essas frases vêm muito rápido. Na minha época, né? Lá na minha época de adolescência, tinha muita. Eu não sei se hoje tem isso, mas tinha aquela coisa assim de falar um eu te amo nos primeiros 3 dias de namoro. Maravilhoso, presta atenção, maravilhoso também, hein? Bom, na minha época, o eu te amo não era tão banalizado como é hoje, né? Mas, presta atenção. É tudo muito cedo. Então, tudo acontece antes da relação ter uma base emocional real. O que é uma base emocional real? A base emocional real ela é construída com o tempo. Você vai conhecendo a pessoa. Você pode, vamos lá, à primeira vista, se apaixonar, amor à primeira vista, ok, né? O físico da pessoa, enfim, tudo aquilo, ok. Tá? Você se relacionar por conta disso, tá tudo certo, porque, né, a primeira imagem é a que fica. Né? Então, ok. Mas não já querer casar, já querer planos, calma. Vamos conhecer, vamos entender qual que é a história dessa pessoa, o que ela tem, quais são os projetos de vida dela sem você, antes de você. Entender. Né? Então, você vai perceber os comportamentos dessa pessoa, não só as promessas, porque vamos lá, pessoas manipuladoras, elas até podem manipular os comportamentos, mas isso é para o social. Porque o comportamento dela com você, ela não vai mudar. Você vai perceber que tem uma manipulação ali. Independente de qual tipo de manipulador seja, ou narcisista que seja. Ele vai ter um comportamento que você já vai falar, ué, tem alguma coisa aí. Então vamos prestar atenção nisso, maravilhosa. Vamos lá, a base de um relacionamento emocional real, ele precisa de tempo. Não é do dia pra noite que você vai conhecer a pessoa e já saber, né? Então, é com calma, não precisa ser essa coisa toda, se aprofundando com tudo. E o problema disso tudo é que você começa a acreditar que você encontrou uma conexão rara. Meu Deus, o universo me mandou pedir tanto. Nossa, escrevi lá na minha carta o que eu queria de relacionamento e apareceu. Pode ser a pessoa, mas também pode não ser. Então, calma, respira. Enquanto aquela pessoa ali, que se for o manipulador, ele está criando uma aceleração emocional. E depois que essa pessoa sente que você criou um vínculo emocional, essa pessoa começa a mudar. Essa pessoa começa a trazer partes que te confundem. Porque antes essa pessoa, ela mandava mensagem toda hora. Toda hora ela mandava mensagem pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, mensagens toda hora. E, ai, que lindo, me mandou mensagem, perguntou como que eu tô. Né? Mensagem toda hora. Antes, ela queria estar junto com você o tempo inteiro. Então, ela parecia extremamente apaixonada por você, essa pessoa. E aí, quando ela percebe o seu vínculo emocional, ela começa a esfriar. Isso pode demorar até 1 ano. Isso pode demorar, tá? Para essa pessoa manipuladora fazer isso. Então, olha como é um emaranhado. Que a hora que você percebe, você já tá no emaranhado já. Porque ela começa... Tudo depende da sua profundidade emocional. E do quanto essa pessoa tem um ganho com você. Então, ela vai começar a esfriar. Ela vai começar a sumir. Ela vai começar a sumir. De repente, você manda mensagem, a pessoa não responde, some, daqui 4, 5 dias vai te responder, inventa uma desculpa. Ela começa a gerar insegurança em você. Então, se você já é uma pessoa insegura, que pode acontecer, ela vai gerar mais insegurança. As conversas, os comportamentos, né? Aí você se torna a tóxica, olha só. Você se torna a pessoa que quer ver o celular, que tá desconfiada, que é muito ciumenta. Mas por quê? Porque houve um gatilho. Alguém já acionou esse gatilho em você, maravilhosa. Então, aí você começa a entrar numa confusão emocional. Porque você tenta recuperar aquela pessoa do começo. Você se apaixonou pelaquela pessoa do começo, não pela pessoa que está se mostrando agora. E aí você fica nessa busca.
O problema é que você se apaixona pela primeira versão da pessoa. E você passa a relação inteira tentando trazê-la de volta. Esse é o problema. E isso vai criar um ciclo muito perigoso. Por quê? Porque quando a pessoa esfria, você começa a se esforçar mais para tentar agradar. É aí onde a pessoa já sabe que você pode ser muito facilmente manipulada por ela. Você começa a querer entender mais, a melhorar mais. Então, não, acho que ele fez isso porque eu sou assim, ou eu sou assado, ou eu preciso melhorar alguma coisa. E aí você entra nesse vínculo traumático emocional. Porque você começa a viver de pequenas migalhas emocionais. Porque essa pessoa, ela não para, ela vai esfriar, mas ela não para de entregar. Ela entrega migalhas para você. Migalhas das quais você já estava acostumada no começo da relação. Muita coisa, essas migalhas são suficientes. Nossa, pelo menos ele me viu. Aí a pessoa, ela volta quando ela percebe que você tá mais ou menos, que você tá indo embora já, maravilhosa, e começa a perceber aqui, fala, esse negócio não tá certo. Aí ela volta a ser carinhosa, a pessoa. Aí ela mantém esse ciclo, esse vínculo. Porque você sente alívio, fala, então eu ameacei de ir embora e voltou a ser quem ele era, ou ela. É um mês. Porque daqui a pouco ele volta. Aí você percebe que é uma pessoa manipuladora. É nesses detalhes. Olha como precisa de tempo para você entender quem é a pessoa que está com você. Não é do dia para noite que você já encontrou o amor da sua vida. Precisa respirar, maravilhosa. Precisa respirar nisso. E isso vai te prender emocionalmente. Fica um ciclo. O Love Bomb, ele cria um vínculo emocional da sensação de validação. É isso que ele cria para você. Maravilhosas e maravilhosos que estão aqui no meu Instagram ao vivo também, que forem percebendo isso, já vai colocando aqui. Ih, Karen, percebi aqui uns negócios loucos comigo, hein? Percebi que eu tô passando por essas coisas também. Minhas maravilhosas que estão no YouTube, pode comentar também, que depois eu olho os comentários lá nos comentários, depois que fica fixado lá o vídeo, tá? Eu olho, respondo. E aí, o que acontece? Isso parece muito em pessoas manipuladoras e pessoas narcísicas, mas principalmente em narcisistas grandiosos, que é aquele que se acha que ele ou ela é a última bolacha do pacote. Essas pessoas que têm isso, vamos lá, é um padrão, tá? Então, essa pessoa é sempre assim, ela vai trazer esse comportamento do Bomb Love muito, mas muito. De longe você percebe já. Também pessoas que são narcisistas vulneráveis. Esses também trazem, tá? Não é só o grandioso, não. Por quê? Porque o objetivo não é amar você profundamente, é fazer você acreditar que ele tá amando profundamente. O narcisista mesmo, ele não ama ninguém, ele ama a si próprio. Apenas. Então, ele vai manter uma relação onde ele tem ganhos secundários, onde ele tem ganhos com aquela pessoa. Na hora que não tiver mais, ele vai descartar, e tá tudo certo. Pra ele, tá tudo certo. Pra ela, enfim. E aí, essa pessoa que traz o narcisismo, o manipulador, que o objetivo dela não é amar profundamente, é conquistar emocionalmente você, é fazer você se apegar rápido, é fazer você depender emocionalmente de validações dessa pessoa. Então, você começa a fazer tudo para que tenha essa validação. Só que a validação nunca vem. Então, você muda seu estilo de roupa, de se vestir. Eu tenho maravilhosos que mudaram até a alimentação. Porque a pessoa falou que tal coisa fazia mal, então eu tenho que comer o que essa pessoa fala. Mudou até a própria personalidade. Que mudou não, né? Você se adequou a um processo para ver se essa pessoa valida você. Porque, afinal de contas, ele faz você achar que se você perder essa pessoa, entre aspas, né, maravilhosa? Você está perdendo muito. Tem que tomar cuidado com isso. Então, isso vai acontecer, ela vai fazer você depender emocionalmente dela, da validação dela, e depois que isso acontece, aí começam os jogos. Os jogos emocionais, o afastamento, o silêncio, a culpa, a manipulação, o controle emocional, isso tudo começa. Porque o narcisista, a pessoa manipuladora, a pessoa narcisista, seja o traço também faz isso, tá? Vocês têm que ficar... Porque assim, o traço, qual que é a diferença do traço para a pessoa do desvio do comportamento, desvio do caráter?
O traço, ele também tem esses comportamentos, mas se você sentar e conversar sério, essa pessoa aceita uma terapia. O narcisista, desvio de comportamento, não. O traço, ele ainda aceita uma terapia, ele até talvez perceba que acho que não tá legal isso aqui, eu vou fazer uma terapia para ver se o problema sou eu mesmo. É isso que o traço faz. Mas a pessoa, desvio de comportamento, desvio de caráter, ela não faz terapia. Tá certa e ponto. Então, essa é a diferença, né? Do narcisista para a pessoa do traço. E aí, o que acontece? Isso, energeticamente, também pesa. Energeticamente, isso pesa em você. Porque no começo, você começa a viver a euforia emocional. E depois, você começa a viver a ansiedade dentro dessa relação. Hipervigilância, medo de perder. Você fica esperando mensagens. Você fica esperando atenção. Você fica esperando a pessoa voltar a ser como era do começo. E não vai ser. Porque aquilo tudo foi um personagem para te manipular. E isso vai drenando a sua energia emocional. O corpo, ele vai perceber quando uma relação deixa de trazer paz. E aí ele começa a trazer uma dependência emocional. O corpo percebe isso. E ele percebe antes da sua mente. Só que muitas vezes você acredita que isso é coisa da sua cabeça. Você acha que você está pensando... Não é possível, Karen. Não é possível. Isso é coisa da minha cabeça. Eu estou exagerando. Porque alguém já falou que você é exagerada, que você é difícil, que você é isso, que você é aquilo. Não estou falando que você não seja. Mas quando você começa a desconfiar da sua intuição, da sua percepção, aciona uma anteninha aí de alerta. Quando eu era adolescente, maravilhosa, a hora que eu falei aqui, você fica esperando uma mensagem, eu lembrei, quando eu era adolescente, ficar esperando a ligação. Aí eu pegava o telefone assim e via, deixa eu ver se meu telefone não tá mudo, né? Na minha época de adolescência existe o telefone fixo. E eu ficava nessa neurose de achar, não, a pessoa não me ligou porque o telefone deu problema. Aí dava lá, depois eu tentava ligar pra pessoa, a pessoa não me atendia, ó. Mas isso não quer dizer que isso aconteça com adolescente, não, tá? Isso acontece com muitas maravilhosas adultas hoje, porque ainda não perceberam a manipulação, ou acham que elas que estão exagerando. E não é bem assim que funciona. Vamos lá, então hoje eu quero te deixar aqui algumas práticas, algumas coisas práticas aqui, para você perceber como você se blinda, tá? De algumas coisas. Então, primeiro que você precisa querer enxergar isso também, tá? Porque muitas vezes você tá vendo e não tá querendo enxergar. Também tem essa, né? Então, a primeira coisa é desconfie da intensidade rápida demais. Porque relacionamentos saudáveis, maravilhosa, constrói confiança com o tempo. Então, desconfie dessas intensidades muito rápidas. Segunda coisa, observe a coerência. A pessoa sustenta o que ela tá falando? Ou ela só fala bonito? Para manipular, para agradar, para conquistar ali, de repente, as pessoas. Terceira coisa, perceba como você se sente. Você sente paz ou você sente ansiedade constante dentro dessa relação com essa pessoa? Não ignore, outra coisa importante, não ignore os desconfortos só porque o começo foi maravilhoso. Não ignore esses desconfortos. Muitas mulheres permanecem presas na memória da primeira versão da pessoa. E aí você começa a ignorar os sinais. Quem realmente quer construir algo saudável não precisa acelerar o vínculo emocional. Pezinho no chão. Mês dos namorados está aí, né? Aí vem as maravilhas, mas eu preciso encontrar alguém urgente, cara. E não precisa, não. Para com essa dependência. Cuida da sua saúde emocional primeiro. Veja seus padrões de repetição. Por que os outros relacionamentos não deram certo? O que é que você entrega demais? Né? E as pessoas abusam da sua boa vontade. E hoje, talvez hoje, a maior clareza desse programa que eu posso trazer para você, maravilhosa, seja você entender isso. Que nem toda a intensidade é amor. Às vezes, e muitas vezes, é a carência, é o controle, é a manipulação emocional. Perceba, o seu corpo está falando com você. O amor saudável, ele não faz você viver em montanhas russas, aquela coisa. Não é isso. Montanhas emocionais, né? Montanhas russas emocionais. A relação saudável, ela traz segurança, ela não traz confusão. Embora eu sei que tem muitas pessoas que gostam de sentir aquela adrenalina, aquela emoção, aquela não sei o quê. Ok.
desde que você não mergulhe nesse relacionamento maravilhoso. Estamos chegando ao final. Ai, como passa rápido, hein? Como passa rápido a nossa conversa. Bom, vamos lá. O que eu quero deixar recados importantes para vocês aqui. Primeiro de tudo, meu Instagram, Karen Machado PSI. Me chama lá se essa conversa fez sentido para você. Aliás, se essa conversa fez sentido, se caiu a ficha para você, já valeu essa nossa conversa. Curta, mas valeu. Me siga também lá no meu YouTube, Karen Machado Psica. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua escuta, pela sua presença e pela sua audiência aqui comigo. E lembre-se sempre, o que é comum nas relações nem sempre é o normal, maravilhosa. E eu te espero no meu próximo programa Clareza Emocional.